Então vamos lá terminar a nossa revisão da lógica freiriana. Breve revisão. Alguns conceitos importantes: o conceito de sintaxe, que é a estrutura ou forma que considera a marca e as marcas e as regras que as conectam. E a semântica é o estudo do significado e verdade, isto é, da interpretação dos signos, relacionando-os com os seus objetos. Semelhante é a distinção entre forma e argumento, forma e conteúdo. A forma do argumento é a estrutura lógica, que substitui tudo que não é lógico dentro da frase, a formalização. Agora, o conteúdo do argumento é aquilo sobre o que as sentenças são, um pouco como a semântica. Mas o que nos importa realmente é a lógica dos quantificadores, que foi a grande descoberta de Frege. Nós vimos até agora como funcionam os símbolos chamados coletivos proposicionais ou sentenciais, os functores proposicionais, como e, ou, não, se então, se somente se, ou equivalência. O que eles fazem é conectar uma sentença a outra, e nós usamos regrinhas para aplicar aos argumentos que conectam sentenças umas às outras, como modus ponens, modus tollens e outros. Agora, vamos ver o que é provavelmente o maior avanço da lógica moderna, que é resultado do trabalho de Frege, que é o tratamento fregiano do alguns e de todos. Em lógica, sempre se distinguiu entre sentenças singulares, predicativas ou relacionais, que diz respeito a um objeto ou mais, como Sócrates é calvo, e sentenças gerais, que dizem respeito eventualmente a muitos objetos, como as sentenças gerais universais, todo homem é mortal, e as sentenças universais, não, as sentenças existenciais, como existe ao menos um homem que é mortal, por exemplo. Então, para a universal nós temos o todo, e para a existencial nós temos o existe. Considere aqui uma inferência que nós usamos algo assim: todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Se você for formalizar, você terá P, Q e R, e não há como relacionar, não há regra nenhuma para relacionar isso e provar. Então, nós precisamos usar os chamados quantificadores, que é a formalização da noção de alguns e de todos. Ou melhor, existe ao menos um e todos. O existencial e o universal são os dois quantificadores. Então, até agora, nós usamos a lógica sentencial ou proposicional, que nos ensinava a argumentar relacionando sentenças, como se a água for esquentada a mais de 100 graus, ela ferve. A água dessa panela está com mais de 100 graus, portanto, ela está fervendo pelo modus ponens. Eu ligo P, se P então Q, é dado P, portanto Q. Mas nos argumentos que se seguem será necessário quebrar as sentenças e seus constituintes, pois o raciocínio vai depender das relações entre esses constituintes. Então, todos e alguns em lógica são quantificadores. Todo homem é mortal. Como você vai formalizar com Frege? Formalizaria isso. Ora, isso quer dizer a mesma coisa que, para todo algo, se esse algo é homem, esse algo é mortal.
Ou então, substituindo algo por x, fica para todo x, se x é homem, x é mortal. E colocando aí um parênteses para sinalizar o quantificador universal, eu não tenho outro aqui no computador, no lugar do todo, então nós podemos formalizar agora. Isso aqui, para todo x, se x é homem, x é mortal, fica para todo x, se x é homem, então x é mortal. Isso aqui, o então. Então, para todo, vai se aplicar a H e M, isto é, aos predicados, que estão entre parênteses, estão dentro do seu escopo. Quantificadores são funções de funções, pois eles se aplicam a predicados como H e M, que para Frege são funções que têm como argumentos objetos e como valores de verdade. Isso não precisa ser considerado uma complicação de Frege, mas dá para se entender que os quantificadores se aplicam não aos x, que nós não sabemos quais são, mas aos conceitos de ser homem e de ser mortal, no caso. Então a existência é um conceito de conceitos, é um metaconceito. É um conceito sobre o qual caem conceitos, falando na linguagem fregiana. Vejamos agora como formalizar sentenças existenciais. Alguma aranha é venenosa. Você traduz como existe pelo menos uma coisa, tal que essa coisa é aranha e que ela é venenosa. Ou existe ao menos um x, tal que x é uma aranha e x é venenoso. Ou ainda, usando e no lugar de pelo menos um, existência, existe ao menos um, nós temos existe ao menos um x, tal que x é aranha e x é venenoso. O quantificador existencial se aplica aos predicados A e V, que estão sob seu escopo. Vejamos agora outro caso de sentença universal. Todas as coisas são autoidênticas. Aqui o predicado é de identidade numérica, que é da coisa consigo mesma, diferente da identidade qualitativa, que é de uma coisa com a outra. Eu digo que essa cadeira aqui é igual a essa outra cadeira, é a mesma, mas é uma identidade qualitativa. Identidade numérica é da coisa consigo mesma, por exemplo, e pode às vezes ser mais interessante do que dizer que esse computador é o mesmo que esse computador. Eu posso dizer, por exemplo, que o velho João é o mesmo que o jovem João, apesar de terem havido mudanças aspectuais e talvez outras. Todas as coisas são humanas. Tudo que é x é H, H para humano. Isso é falso, pois uma cadeira não é humana. Embora a lógica ignore isso, os quantificadores funcionam sempre em um domínio do discurso, isto é, de um certo grupo, uma certa classe de objetos. Por exemplo, todo homem é mortal. Isso é verdadeiro, mas não se pode aplicar para o futuro. Pode ser que um dia se produza geneticamente homens imortais. Talvez não falte tanto para isso. Todos os corpos físicos têm peso. Bom, se aplica aqui na Terra. É o peso medido por balanças, mas se aplica lá no espaço. Tente colocar um corpo numa balança, você vai ver que ele não tem peso. Ele tem massa, mas não tem peso. Então, isso aí é verdadeiro, mas dentro de um domínio restrito do discurso. Vejamos agora como formalizar sentenças existenciais. Todos os homens são mortais. Se Sócrates é humano, então Sócrates é mortal. Sócrates é humano, logo Sócrates é mortal. Está aí um argumento que pode ser simbolizado freguianamente, de modo que você possa aplicar regras, ao invés de o que seria
é P, Q, portanto R. Não, você tem que, agora, todos os homens são mortais, para todos X, se X é homem, então X é mortal. Sócrates é humano, portanto Sócrates é mortal. Para demonstrar isso, se usa uma regrinha chamada de instanciação universal. Ela nos diz alguma coisa bem simples. Se um predicado vale para todos os x, então deve valer para um certo x particular, por exemplo, A, dentro de um domínio. A regra é para todos os x, φ de x, então φ de A. Φ está no lugar de qualquer predicado. E A pode ser Sócrates. Então, para todo x, se h de x, então mx, Sócrates é h, ele é humano. Portanto, para todo x, eu não preciso manter todo x, eu deveria ter tirado isso e dizer que h de s, portanto, m de s, sem parênteses, sem nada. Eu posso instanciar para, se vale para todo x, deve valer para Sócrates também, que se ele é humano é imortal. Então, aqui seria a aplicação da instanciação universal a 1. E eu não tenho como corrigir isso aqui no quadro negro. MS, pela aplicação do modus ponens, A2 e 3. HS, então MS, portanto MS. Além da instanciação universal, existe a generalização existencial. Mas se sabemos que um predicado se aplica a alguma coisa, Sócrates, digamos, nós podemos tranquilamente dizer que alguma coisa pelo menos existe, e com tal e tal propriedade. Exemplo, Sócrates é barbudo. Logo, alguma coisa é barbuda. E a regra é φ de alfa implica existe x tal de φ de x. Para que serve tudo isso? Há muitas aplicações, mas em filosofia isso serve para resolver certos problemas. Certos filósofos achavam que o significado de uma palavra estaria no objeto por ela referido. Mas como então nós podemos dizer que não existe algo? Afinal, para podermos dizer que algo não existe, nós precisamos nos referir a esse algo. Isso era um problema que vem desde Platão. Exemplo, Papai Noel não existe. Mas quando eu digo Papai Noel, para ter significado, você precisa se referir a algo. Portanto, dizer que essa coisa não existe é se autocontradizer. Mas eu não posso dizer que não existe. É o chamado problema do não ser. Um filósofo chamado Meinung sugeriu o seguinte: o que não existe subsiste, ou seja, tem ser. Portanto, quando eu digo a montanha de ouro não existe, eu não me contradigo, pois estou falando de algo que, embora não exista, subsiste. Essa é a maneira que Meinung encontrou para resolver o problema. Mesmo que não exista, ele subsiste. O problema é que eu vou ter que admitir a subsistência de uma enorme quantidade de coisas, mesmo das que nós desconhecemos, nunca ouvimos falar. O universo fica superpovoado de coisas que têm ser, que subsistem, mas que não existem. A lógica dos quantificadores acaba com esse problema. Você vai dizer M é a montanha de ouro. Você vai dizer que a montanha de ouro não existe? É fácil. Dizer que ela existe existe X, tal que X é montanha de ouro. Dizer que não existe não existe X, tal que X é a montanha de ouro. Ora, o que eu estou negando a existência não é do X, é da montanha de ouro, é do predicado. Porque, como eu já havia dito, a existência é um metapredicado que se aplica a predicados, ou metaconceito que se aplica ao conceito expresso pelo predicado, que irá eventualmente se aplicar aos X ou não. Digamos, existe
está afirmando a aplicabilidade do predicado, no caso, algum X. E não existe, está afirmando que esse predicado não tem a metapropriedade de aplicabilidade. Eu acho essa maneira mais clara de se colocar a coisa. A existência é negada, mas não da coisa, e sim do conceito ou predicado, no sentido de que ela nega a aplicabilidade do conceito ou predicado a alguma coisa. O predicado de existência é um predicado de predicado, e não das coisas. É um predicado, é um conceito de nível superior. Intuitivamente isso é inteligível. Você imagine uma cadeira. Ela tem propriedades. Ela é marrom, é dura, é pesada. Mas cadê a sua existência? Não está visível aí, nem sensível. A existência é a propriedade disposicional da cadeira de ter a sua regra de identificação como cadeira aplicável a ela. Ou isso é uma cadeira, o predicado é uma cadeira, para Frege, se refere a um conceito que tem a propriedade de sobre ele cair pelo menos um objeto, no caso, essa cadeira. Frege tinha uma maneira um pouco mais complicada de dizer a mesma coisa. Isso aí também destrói, para exemplificar, a prova ontológica da existência de Deus. A versão mais simples é de Descartes. Deus é o ser que possui todas as perfeições. Uma das perfeições é a existência. Se você consegue pensar Deus como ser com todas as perfeições, ele tem que existir porque você o pensa como existente. Prova ontológica. Está no próprio conceito de Deus a sua existência. Mas aí, diz um lógico como Frege, nós estamos tratando a existência como uma propriedade de Deus. Não está ao mesmo nível da onisciência, onipotência, onipresença, mas está a um nível superior, que seria a propriedade de existência. Existem coisas, uma prova mais sofisticada e mais antiga de Santo Anselmo, que foi o primeiro a apresentá-la na Idade Média. Aqui está a tradução do que Anselmo diz, se alguém quiser ler. Mas é mais ou menos o seguinte: Deus é o que de maior pode ser pensado. O tolo, quer dizer, o ateu, diz que Deus não existe. Então, ele se contradiz, porque ele diz que existe algo que é maior do que pode existir algo que seja maior do que o que de maior pode ser pensado, que seria o Deus existente. Mas assim ele se contradiz e, portanto, Deus existe. Vocês podem ler aqui que talvez fique mais claro. Por fim, chamada teoria das descrições de Russell, Descartes é o autor de Os Segredos da Câmara Obscura. Como é que eu vou analisar essa frase? D está no lugar de Descartes. A é o autor dos Segredos da Câmara Obscura. Então eu tenho que o autor dos Segredos das Câmaras Obscuras é D, e para todo X, se X é o autor dos Segredos da Câmara Obscura, então X é a mesma coisa que D. Quer dizer, D tem essa propriedade. Para todo X que tiver essa propriedade, ele será o mesmo que D. A montanha de ouro não existe para Russell. Não existe X tal que M de X, e para todo Y, para toda outra coisa, se for M, então será o mesmo que X. Para todo Y, se for M, será X. Será idêntico a X. Essa é a formulação de Russell, que vai dizer que existe ao menos um X, que é M, que seja M, e no máximo um X. Exatamente um X, portanto. Então, por isso que é a montanha de ouro.
é uma descrição definida, que diz respeito a um objeto apenas, e não mais que um. O atual rei da França é calvo, também fica assim. Não existe o atual rei da França que seja calvo. Não existe X, tal que X é o atual rei da França, e para todo Y, se Y for o atual rei da França, ele será o mesmo que X, e ele é calvo. Mas não existe isso aqui. Você põe a negação de tal modo que tudo fica sob o escopo do quantificador, da negação do quantificador existencial. Então é isso. Terminamos a lógica, essa revisãozinha da lógica freudiana, e vamos passar para outras que o objetivo do curso é compará-las e fazer um pouquinho de filosofia da lógica. Não é lógica em si mesmo. Eu considero lógica como tal uma ciência que pode ser refletida filosoficamente.